Iboroboia, Iboroboia Boxixi, Aboru Aboia Boxixi, Oboto, Achureu Bofumba, Bauru Milabel e Fauá. Que o nosso Pai Oromilá e abençoe as vossas preces. Que o nosso Pai Oromilá dê atenção às vossas preces. Que o nosso Pai Oromilá bem as execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz e prosperidade muito cheia. E que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Bom, mais uma semana, mais um domingo, mais um renascimento semanal, ao qual, por cada domingo, nós buscamos uma palavra sagrada de Fá, para que, através dessa palavra, possamos orientar aos que de verdade buscam, entendendo que esse trabalho, isso não tem o peso, não de maneira alguma tem o peso como todo o conselho, né, dos mais velhos, tiram ao final do ano, buscam no final do ano um Odu para que possa reger o país, reger dar os bons aconselhamentos para todos os residentes aqui no nosso Brasil, assim como todos os maiores e mais velhos fazem pelo mundo todo, com exceção da África, que faz no meio do ano. Esse é um trabalho, a gente sempre lembra, que é um trabalho que, de forma alguma, ele é de verdade absoluta, né? Do que nós falamos aqui, que nós orientamos, é uma coisa que tem que ser regra na casa dos outros. Até a gente vai conversar isso já na semana, né? Onde Fá nos ensina que cada um deve respeitar muito a casa de cada um. Porém, nós criamos isso aqui com o intuito de ajudar aos que não têm a palavra de Fá diretamente, constantemente, como todos nós, Babala, hoje temos um acesso maior, as pessoas iniciadas que têm seus mais velhos têm um acesso maior, eu mesmo, eu tenho um monte de afilhado, mas muitos não conseguem vir aqui com tanta frequência, então eu criei esse trabalho, né, embasado numa ideia que os mais velhos tinham lá atrás, de trazer alguma coisa para que pudéssemos orientar. Então a gente sempre lembra, porque para que não dê disse-me-disse, para que não dê bafafá, o que menos a gente quer é isso, né? Dizer que fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, quem fala aqui tudo é Ifá. Quem orienta aqui tudo é Ifá. Quando eu busco, eu não crio uma coisa na minha cabeça, eu crio uma coisa para Ifá. Porém, na hora que eu estou mojubando, eu digo assim, que seja um Odu que possa orientar a todos que venham a essa casa. E mesmo que não venham presencialmente, que venham buscar a essa base, a esse caminho, a esse sacerdote, de ter orientação através dessa determinada pessoa escolhida por Ifá. É isso aí que eu sigo. E aí, da maneira como traz, a gente vai seguindo orientando a cada um de vocês. Pois bem, pedindo o Odu ao qual Ifá nos deu para essa semana, Ifá nos traz uma perda, né? Nos traz uma negatividade de perdas, de vazios, totalmente contrário ao que ele nos deu no decorrer do ano. E já diziam os mais velhos, quando o Ifá nos determina um determinado Odu e uma determinada profecia, né, nos orienta em cima de um determinado Odu e de uma determinada profecia, Ifá está dizendo que muitos já têm e vão fortalecer aquele caminho, e outros de maneira nenhuma têm e precisam e necessitam muito desse caminho. Então, é a inversão de valores, trocar a negatividade por positividade ou afirmar ainda mais a positividade dentre todo o axé que você já tem. Então, por que eu perguntei isso? O último testemunho é o Odu Ifá que está regendo do ano. Então, quando marcou uma negatividade, né, esse todo mundo sabe, então não tem por que ocultar aqui, é o Betuá. Ele veio negativando todo o aconselhamento, todo o direcionamento da semana. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi a perda, porque o Betuá nesse ano vem trazendo um Irene Buyuko, Oyali Tessi, né? Um bem de tranquilidade, de paz, de harmonia, mas acima de tudo de centro, de eixo, de estabilidade, com toda certeza e seguridade. Então, quando marcou a negatividade, a primeira coisa que eu sentei e perguntei a Ifá se seria uma negatividade de vazio, de perdas, dessa perda de quê? Da perda da sua paz, da sua tranquilidade, da sua harmonia, do seu eixo
da sua estabilidade. Porém, criado por onde? Pelaquilo que você determina, pelaquilo que você escolhe, por aquilo que a sua cabeça escolhe viver, determina viver. Pelas suas escolhas, pelas suas ações, por coisas que você mesmo está buscando. Então, ao invés de deparar com toda aquela positividade ao qual IFA nos determinou no início do ano, muitos não concluíram os EBOs que IFA determinou, muitos esqueceram os aconselhamentos que IFA determinou. Então, quando veio esse Odu, a primeira coisa que eu já vim perguntando a IFA se seria uma negatividade de perdas Ofunibuyoko ou Ofunibujoko, Nitori Nikaftileri. Perda da tranquilidade, perda da paz, perda do seu eixo, perda da sua estabilidade, perdas e vazio no seu caminho através das coisas que a sua própria cabeça escolhe, pelas coisas que a sua própria cabeça determina. Então isso é muito perigoso. O Odu que vem trazendo o aconselhamento da semana, o Odu Toyali ou Odu Tojale, que é o Odu principal, IFA nos diz que é uma das histórias mais bonitas que tem. Primeiro, no seu código ético, ele diz que todo sacerdote, todo babalaô deve cuidar muito de Oxum. Por que Oromilá, Babá Ifá, pede para que todo sacerdote, todo babalaô tenha um carinho muito grande com Oxum? E é complicado porque nesses dias eu encontrei com um menino que procurou, me pediu o telefone, entrou em contato, e através do WhatsApp ele veio dizendo que o seu maior, ele estava afastado do seu padrinho, ele tinha ali como ex-padrinho e tudo mais, e o padrinho dele abominava o candomblé, entendeu? E dizendo que não precisava do candomblé para nada, né, para isso, para aquilo. Falei, é uma situação muito triste, porém é um entendimento que o seu padrinho tem hoje. Provavelmente seu padrinho seja muito novo de Ifá. Provavelmente seu padrinho esteja naquela empolgação, acabou de sair do quarto, está consagrado, recém só ouve falar de Ifá, assim como o próprio candomblé ignorou por muitos anos, e muitos ainda ignoram muito a questão do Ifá. E eu vou te dizer que perdem os dois. Perdem todos aqueles Leste Orixá que ignoram Ifá. Por que perdem isso? Porque literalmente você vai estar ignorando uma coisa ao qual o seu orixá buscava, o seu orixá fazia. Todos os orixás, sem exceção, todas as energias, sem exceção, todos os urumolés, todos os eborais, eles foram até Oromilá para buscar uma orientação através do oráculo sagrado de Ifá. Então, quando você não faz isso, você ignora por completo aquilo que o seu orixá acreditava. E se você acredita em orixá, você não pode ignorar Ifá. O que você vai escolher para você louvar o seu Ifá? Qual família que você vai escolher? Uma família tradicional, uma família de rama afro-cubana, seja de que maneira. É importante que você escolha um babalaô, deixa que o destino escolha um babalaô para você, bata naquela casa para que aquele Odu você tenha orientações, quem sabe amanhã você não se inicie, né? Porque nem todo mundo precisa se iniciar de imediato. Todos têm um direito, mas nem todo mundo precisa. Né? Mas é interessantíssimo para que a galera de Leste Orixá tenha esse entendimento. A mesma coisa o Leste Ifá ou Ifista, porque hoje uma senhora ficou abismada porque ela vem ser amiga, né, do meu babalorixá. Então, ainda que eu tenha vindo do candomblé, né, primeiro passei no candomblé para depois me iniciar em Ifá, para depois me consagrar, ainda que não tivesse isso, toda pessoa, até mesmo quando se inicia primeiro em Ifá e depois vai conhecer o orixá, Oromilá diz que vai ser uma obrigatoriedade essa pessoa conhecer o orixá, que sem orixá ela não tem nada. Já diz Erdíbrio aí que todos nós necessitamos das 7 potências africanas, e elas dizem, os mais velhos, que correspondem ao orixá. Eleguá, sem caminho, nada nem ninguém é. Corresponde a Ogum, que é o trabalho, a defesa, a força. Se tu não tem Ogum, o que tu tem na tua vida? Corresponde ao Batalá, que é literalmente os cabelos brancos, a sabedoria, onde representa todo o branco, a paz, a harmonia, mas acima de tudo, a sabedoria dos velhos.
Todos nós necessitamos e muito de Xangô, porque ao contrário de ser a justiça, Xangô, o orixá da vida, Xangô, o orixá viril, que prima pela vida, festeiro, harmônico, um pouco da justiça, sim, mas muito mais a alegria da vida. Todos nós necessitamos e muito do grande útero do mundo, da grande mãe do mundo, que é Iemanjá, a mãe de todas as cabeças, o útero da humanidade. Se não temos Iemanjá, nada temos. Necessitamos da espiritualidade de nossa mãe Assã, a mãe dos 9 eguns, a mãe de todos os eguns, a mãe ligada, o orixá ligado aos ventos e à espiritualidade. E por fim, como 7 potência africana, claro que todos nós necessitamos de muito mais, todos nós necessitamos de Oxum, que é o amor, a beleza, a riqueza, o sexo, a vaidade, entre outras coisas. Então, se eu, Babalaô, eu não tenho as 7 potências africanas, Oromila já está dizendo para mim, pelo menos na nação ao qual corresponde o nosso entendimento, ao qual nós falamos aqui de Fá, né? Sem orixá, você não é nada. E quando a gente começa a ver, literalmente, são 2 linhas completamente distintas, que caminham de forma paralela, mas uma depende uma da outra. Um tem isso, um tem o outro aquilo. Então, ignorar tudo isso é ignorar completamente o oráculo, e como esse Odu que vem regendo hoje, aonde Oromila diz que todos nós necessitamos, nós Babalaôs, nós necessitamos muito de cuidar de um orixá Oxum. E por que Oromila nesse Odu pede para cuidar especificamente de nossa mãe Oxum? Em dado momento, o mundo viveu uma guerra interminável. E todos os orixás, amando de Olófin, nosso grande Deus, nosso não criador Olodumare, mas Olófin, né? A trinca de reis, Olodumare, Olofin, Olorum, né? Determinou que cada um viesse apaziguar essas guerras, apaziguar o conflito, o calor entre os povos, e nenhum deles conseguiu. E aí, Oxum, em sua doçura, sabendo disso, ela foi até Olófin, pegou o seu abutre, foi até Olófin e falou: meu pai, se o senhor me permitir, eu sei como acabar com isso. E Olófin falou assim: minha filha, todos os grandes e mais poderosos orixás tentaram e nenhum deles conseguiram, minha filha. E você é a mais nova, você é um orixá que querer. E como é que você, minha filha, com esse pouco conhecimento que tem, como é que você vai buscar essa coisa, você vai apaziguar essa guerra, esses povos? E ela falou assim: meu pai, eu realmente não tenho muito conhecimento, eu realmente sou muito nova, mas eu gostaria de pelo menos tentar, se o senhor me autorizasse. E Olófin achou aquilo muito estranho e perguntou a Oromila, e lógico que Oromila perguntou ao oráculo de Fá qual caminho teríamos. E Fá determinou que Oxum poderia vir, que ela seria a grande responsável por o fim dessa guerra. E Olófin, ainda muito desconfiado, determinou que sim, autorizou que sim. Oxum pegou seu caminho, pegou seu abutre e novamente desceu. E ela sobrevoou os povos que tinha aquela linha de guerra, né? Aquela linha de batalha, um povo de um lado, um povo do outro, e ela passou e voando ali por todos os povos, por um lado do povo, e os homens já deram aquela encantada com Oxum. Ela deu a volta, passou pelo outro lado, e os homens a mesma coisa. Quando eles viram aquilo, eles meio que, deram um alto de guerra, né? Vamos parar, vamos dar um break aí, vou dar um breakzinho aí para poder a coisa acalmar. Olha, vamos aí, vamos parar, vamos dar um tempinho para cada um. E olhar aquilo, e Oxum imediatamente desceu de um lado da guerra, de um lado de um dos povos. E o que ela fez? Quais foram as armas de Oxum? Literalmente se despir, e ela deitou com todos aqueles guerreiros. Oxum fez sexo com todos os guerreiros. Literalmente, quando ela acabou ali de fazer o sexo com o último guerreiro daquele povo, ela vestiu suas vestimentas que estavam, as suas vestes celestiais,
pegou novamente seu abutre, foi para o outro lado do povo, fez aquela mesma incursão, desceu, se despiu e deitou novamente com todos os homens do outro lado, do outro povo, da outra tribo que estava em guerra. E fez sexo com o mais bravo guerreiro até o menor que lá estava. E o que acontece com todos os homens quando pós-sexo? Existe algum homem que o homem ele pensa muito com a cabeça de cima e com a cabeça de baixo. Ele quer sexo, ele quer guerra, depois do sexo, ele quer guerra, ele quer alguma coisa? Não quer nada, ele está em êxtase. Literalmente, depois de uma boa ejaculada, depois de uma boa, desculpa a expressão a todos, uma boa gozada, quem quer seguir por alguma guerra, alguma coisa? E literalmente, Oxum deitou de um lado, deitou de outro, fez sexo com cada um das pessoas de uma tribo e da outra, e os homens extasiados decidiram que aquele ali, daquele momento em diante, para que guerra? Se existe algo melhor para fazer do que o bom sexo. Porém, Oxum literalmente salvou o mundo. Oxum literalmente extasiou todos os homens de todos os povos. E ela, por vergonha, ela se enrolou, ela foi caminhando toda acabada para o rio, e Orumilá tinha descido e estava acompanhando tudo aquilo. E ela foi se enrolando naquelas plantas aquáticas que tem, né, no rio, ela foi se enrolando ali a tal ponto de se embolar e morrer afogada no seu próprio rio. De tamanha era a vergonha dela, de tamanha era o que passava aquilo na cabeça de Oxum. E Orumilá vendo aquilo, ao invés de deixar que Oxum literalmente se suicidasse, Oxum foi lá resgatando, puxando aquelas ervas, puxando aquelas plantas aquáticas e foi tirando Oxum dali, e Oxum estava completamente acabada. Orumilá determinou que a partir daquele momento, né, ele seria o orixá o qual iria cuidar de Oxum. Não só ele iria cuidar de Oxum, como ele iria amar Oxum. Não só como ele amava Oxum, ele amou Oxum loucamente, ele se casou com Oxum. Não teve um nesse mundo que não riu de Orumilá. Porque como é que você vai se deitar literalmente com uma vagabunda, com uma prostituta, uma mulher que se deitou com todos os homens? Olha, a cabeça do ser humano era isso. Depois que tu aproveita, só condenar. Mas ninguém parou para analisar o que ela tinha feito de bom. Por quais motivos ela tinha se tornado aquela mulher rampeira, como o próprio Odu qualifica. E Orumilá disse que a partir daquele momento, nenhum de seus sacerdotes, além de não poder jamais falar mal de uma mulher da vida, eles não só isso, como eles deveriam cuidar de Oxum para todo sempre. Porque se ele respeitava, quem seria o idiota a desrespeitar? Então, foi por isso que eu comecei com essa história de que você ignorar, seja a nação qual for, o orixá qual for, a casa qual for, você está ignorando primeiro os mandos de Fá, os mandos de Orumilá. Mas não é esse contexto da história, porque Orumilá diz que tenha muito cuidado, né? Muito cuidado, porque é um odo ao qual a decepção amorosa, o enganamento, né? O enganar das mulheres, Orumilá diz que isso pode levar com que elas percam literalmente a sua estabilidade, o seu eixo, a sua harmonia, literalmente a cabeça deu uma pirada. E não é no Odu ao qual está negativando tudo isso, que diz que Oxum reclamava muito de seus sacerdotes, reclamava muito dos maus zelos que Orumilá teve. Em dado momento, nesse determinado Odu, Orumilá começou a tratar muito Oxum. Porém, no Odu principal, ele está dizendo que nós devemos cuidar muito bem das mulheres, muito bem das pessoas aos quais dedicam amor, carinho e fazem de tudo para poder nos colocar numa posição muito melhor. Uma mulher de verdade, ela constrói. Uma mulher de verdade, ela jamais destrói. Então é por isso que Orumilá, nessa semana, ele está primando para que tenham muito cuidado, por conta das decepções que cada uma pode ter,
as decepções amorosas, as promessas, porque isso diz que promete muito e não se cumpre. É como se fosse eu estivesse sendo enrolado. Aquelas mulheres que reclamam que estão sendo enroladas anos e anos e anos, e o homem não quer nada com aquilo, a pessoa não quer nada com aquilo, não quer responsabilidade para com um relacionamento. Esse Odu fala muito disso. Nasceu essa coisa aí da mulher estar sendo enganada. Porém, por um outro lado, se você conseguir manter a sua cabeça tranquila, cuidar muito da sua parceira, cuidar muito da sua esposa, cuidar muito da sua companheira, seja você homem, seja você mulher, seja de que maneira que for, procure cuidar mais do seu companheiro, mais da sua companheira, para que através disso você obtenha bons caminhos. Porque diz o Ifá que o seu companheiro, principalmente a sua companheira, se sacrificou em dados momentos para poder ter uma coisa melhor para ti. Então, vale a pena você valorizar um pouco mais. Por um outro lado, é o Odu ao qual o Oxum trouxe a riqueza e o dinheiro para o mundo. Ela foi a responsável de trazer tudo isso para cá. Então, já está dizendo o Ifá que é o qual esse caminho, que você, de uma certa maneira, se você conseguir manter a sua cabeça no lugar, se você mantiver aquilo que o Ifá nos orientou no decorrer do ano, você, ao invés de caminhar pela negatividade, uma semana negativa, de perdas, de vazio, você buscando melhorar isso, você buscando valorizar cada ação da pessoa que está ao seu lado, cada ação daquela, não só da esposa, como daquela mãe companheira que faz de tudo para poder ver o seu filho da melhor maneira, né? Porque Oxum, em dado momento, foi mulher, mas Oxum também é mãe, como várias outras orixás, e uma grande mãe. Então, ela, por amor maior ao mundo, ela buscou se sacrificar para poder ver o mundo não se perder. Então, com toda certeza e seguridade, pessoas próximas a você, que te amam de verdade, principalmente mulheres de valor, que você não dá muito valor, como diz Ifá, elas sacrificam para que você tenha algo melhor. Então, faz com que nós coloquemos a cabeça para pensar e devemos, por obrigatoriedade, buscar um caminho de não perdas, de não vazio, de não perder a estabilidade, o centro e o eixo e, acima de tudo, tratar melhor as mulheres. Oromilá, no seu primeiro testemunho, diz que tenhamos muito cuidado, muito cuidado, porque ele fala de perdas e vazio. Mas ele diz que tudo o que entra com gosto pela boca sai como peste. Naquele Odu que regiu o ano, em Oriecum, foi onde a boca decidiu literalmente fechar e lacrar a boca de vez, onde dizia que boca fechada não se entra mosca. Porém, nesse Odu foi aonde a boca, por necessidade de alimentar o corpo, ela viu que ela tinha que abrir. Só que ela abriu em demasia. E aí tudo que ela botava com gosto saía como peste. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você vai expressar, principalmente, né, naquela coisa impensada que você pode literalmente encaminhar de uma maneira negativa. Porque aqui Oromilá fala desse caminho, que é o principal. Porém, Oromilá diz que a Vespa, a primeira coisa que a Vespa faz é matar aquele que está próximo de ti. Mata aquele que te deu vida, mata aqueles que estão próximos. Então, muito cuidado para você não sacrificar as pessoas que estão próximas de ti. Mantenha a sua cabeça estável, mantenha a sua cabeça centrada e, de maneira alguma, sacrifique as pessoas que estão próximas de ti. Muito cuidado. O segundo testemunho é o Odu que está regendo o ano. Então vale a pena a gente lembrar de todos os aconselhamentos que o Ifá nos deu para que nós possamos manter a nossa cabeça positiva. Devemos continuar separando a lama da areia, devemos continuar dando os bons exemplos para os nossos filhos, devemos, de maneira alguma, guardar alguma coisa dentro de cada um de nós, não devemos guardar as preocupações, nós precisamos desabafar, colocar isso para fora, e sim, com toda certeza e seguridade, disse Oromilá que nós precisamos fazer isso com uma maior frequência, mas acima de tudo, se tratando de mulher, como disse o primeiro Odu, você precisa tratar melhor
a sua companheira, você precisa tratar melhor a pessoa que está ao seu lado. Isso é a primeira coisa que Ifá te pede, para que você mantenha o seu eixo, mantenha a sua paz, mantenha a sua harmonia. Os odus que Orunmila manda em cima, na junção, né, Orunmila nos traz um odu ao qual Ifá nos diz que a postura, né, ela é fundamental. Ela é fundamental. Se você quiser vencer alguma coisa, se você quiser caminhar alguma coisa, é fundamental que você faça isso com o seu eixo no lugar. Essa é a primeira coisa que Orunmila te diz. Orunmila, por outro lado, diz que pessoas podem bater a sua porta buscando ajuda. Então procure ajudar a tudo e a todos. E por vezes, disse Ifá, que se tiver necessidade de tirar do seu para poder ajudar o próximo, que o bem faça. Porque Eleguá vai estar na porta da sua casa, analisando tudo e todos, né? E vendo até onde vai a sua benevolência, entendeu? O seu lado bom. Então, quando baterem na sua porta, e quando a gente diz bater na sua porta, não quer dizer propriamente dito bater só na sua casa. Quando encontrarem com você na rua, ajude alguma pessoa que te busque realmente, de verdade, ajuda, para que você consiga as bênçãos de Eleguá. Através dos odus de cima, nós perguntamos, dando determinado a negatividade, que tipo de negatividade era. Então Ifá nos trouxe perdas, vazio, do nosso eixo, do nosso centro, da nossa estabilidade, da nossa paz, da nossa harmonia e coisas criadas pela nossa cabeça. Então, decorrendo da nossa ação, das ações que cada um vem tendo. Então, é um odu que direciona muito para dentro de casa, é um odu que direciona muito para dentro do coração de cada um de nós. Trate melhor aquele que te ama, de verdade, de verdade. É o que Ifá carinhosamente te pede. Seja você homem, seja você mulher, analisa bem o seu relacionamento, né? E procure de uma forma ou outra tratar melhor a pessoa que está do seu lado. Disse Ifá que quando você pesar a sua consciência, você terá o peso da sua resposta. Oxum, com toda certeza e seguridade, vai te trazer isso. Perguntei então ao senhor Orunmila, que trazia a defesa, e Orunmila disse que tão pouco. Perguntei então, que é um odu muito de Oxum, se Oxum, a mãe, nossa mãe Oxum, trazia essa defesa, e tão pouco. E aí eu parei, fui até o tratado, foi o nosso disse Ifá, para buscar as bênçãos, e aí realmente eu não lembrava o com os ibejos, os mágoas, eles são muito importantes, né? Orixá e beijo, gêmeos, eles são muito importantes nesse odu. E disse Ifá que através da alegria das crianças, né? Daquela coisa infantil, daquela coisa inocente, porém tão inocente que conseguiu vencer o diabo. Não nesse odu, mas disse Orunmila que os ibejos conseguem te livrar de toda essa negatividade. Então, a alegria das crianças, um presente dado às crianças, você pode conseguir reverter todo esse quadro. Então, se permita, né, que ser tocado pela inocência, infantilidade, alegria, descontração que uma criança ou várias crianças podem fazer na sua vida. Isso pode modificar e muito. Então, já que o odu que negativa nos traz tristeza, nos traz aquela coisa sombria, aquela sombra negativa que paira, insiste em pairar e separar entre você e o sagrado, isso pode estar fazendo com que você foque tanto a cabeça em várias outras coisas que não dê tempo para você olhar para quem lhe ama, para que não dê tempo para que você você se permita, não só se você é aquele que você não tem ninguém, mas você se permita ser amado. É só comércio, 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 é só coisa, coisa, coisa. O Orunmila diz, se permita o amor, se permita o carinho, se permita ser tocado pela inocência das crianças. E para isso, marca uma oferenda a Ibeji, né? Aos Jimáguas, aos gêmeos, aos orixás gêmeos, às crianças, diretamente no rio. Então, por Ifá, nós oferendamos frutas às crianças. Mas você pode fazer o caruru, como o candomblé está acostumado a fazer, né? Oferendar esse caruru diretamente no rio, né? Você pode ir lá entregar presentes, você pode entregar brinquedos, você pode entregar uma série de coisas. Porém, quando você vai fazer uma coisa para a Ibeji, a gente sempre faz de forma dobrada. Então,
não bota só uma banana, bota 2 bananas, não bota uma maçã, coloca 2 maçãs. Se for colocar 2, coloca 4 e assim vai, entendeu? Então sempre necessita dobrar, né? Para que você possa alegrar muito essas crianças e essas crianças possam trazer toda essa alegria, contagiar a sua alma, o seu coração, essa coisa que está vazia dentro de você, com uma coisa que possa te renovar. Daí o Oromilá nos termina com o mesmo Odu ao qual marca na junção. Então Ifá diz que ajude ao próximo de verdade, que necessite sem pestanejar, né? E como último aconselhamento, o Oromilá diz que de forma alguma deixe que a confusão ela comece ou que continue dentro da sua casa. Porque o Odu que o Oromilá fecha é onde o cubano falava da candela, né, dentro de casa, a confusão dentro de casa, as brigas dentro de casa. E o Oromilá está te pedindo para que a sua casa seja o seu lar, dotado de alegria, de paz, de amor, de tranquilidade, não só a sua casa, mas como o seu relacionamento, para que tudo isso estiver de forma muito positiva, você consiga positivar todos os demais setores da sua vida. E dentre o mais, é o que o Oromilá carinhosamente pede para que cada um preste bem atenção nos aconselhamentos que ele está dando e de verdade conserte o seu lar, para que através do seu lar estável, preparado, assim como sua cabeça, suas ações a partir de agora, você consiga organizar todos os demais. E é isso que Fá carinhosamente pede. E se você assim bem seguir, com toda certeza e seguridade, no final dessa semana você vai estar dando um sorriso maravilhoso e você vai estar valorizando a sua mulher acima de tudo. E aos que têm Oxum dentro da sua casa, eu vou fazer a minha amanhã. Eu vou descer minha mãe amanhã e eu, com as minhas próprias mãos, vou dar um puto ao céu na minha mãe, como há muito tempo eu não dou, né, de verdade. Acariciar minha mãe até não poder mais, trocar a água da minha mãe, botar um bom perfume nela, um bom mel e literalmente cuidar dessa santa. Porque ainda que ela não seja a regente da semana, diretamente a defensora, porque ela é regente do Odu, com toda certeza e seguridade, Oxum te trará uma bênção de riqueza, de dinheiro, de alegria, mas acima de tudo de preenchimento, de valor e amor ao próximo. Pensa nisso. Porque ela se sacrificou pelo próximo, ela se sacrificou por você, porque senão o mundo estaria se matando e nós não teríamos nada nem ninguém para poder cultuar. Dentre o mais, Iborubó e Boxixê, e que você seja tocado pelo mel de Oxum. Permita-se que o mel de Oxum possa cobrir todo o seu corpo, principalmente adoçar a sua cabeça, as suas ações, e que a alegria de Ibês, dos Jimáguas, ela literalmente te toque e faça com que você não seja uma vespa de maneira nenhuma e ao invés de destruir a sua família, que você construa de verdade ou reconstrua o seu lar e com o seu lar estável, todos os demais setores da sua vida nessa semana estarão Odara Beodara. E Borubó e Boxexê, e que Ifá siga sendo tão bom para cada um de vocês como vem sendo para cada um de nós. Axé.